Eu quero falar hoje sobre jovens casais e também para casais antigos, né? Um fenômeno que acontece hoje, que a gente vê com muita constância, são casais que estão completamente endividados. E eu queria falar algo a respeito disso daí. Uma jovem casada pediu meu conselho se deveria ir para a faculdade, ter um filho de 1 ano, se dão muito bem, ela e o marido, e eu aconselhei que ela deveria estudar, porque foi essa a pergunta. E realmente eu acho que deve, tanto o homem quanto a mulher, deve sempre procurar se superar. Não especificamente estudar, né? Porque cada um tem a sua vocação. Alguns são comerciantes, outros têm os seus dons, outros gostam da terra e etc, né? Mas aquele que gosta, eu creio que deve fazer isso daí sim. Mas tudo existe o tempo, né? Conversando com ela, ela me deu um panorama do custo que eles tinham. Aí você imagina, para você fazer o custo, a primeira pergunta, você deve se fazer qual nível social que você está. Antigamente, antes do advento da internet, um casal ou a própria pessoa individualmente se realizava indo num piquenique, indo na praia, indo em um sítio, indo ao cinema, porque o comparativo que esse jovem tinha era com o vizinho dele, com as pessoas ao redor. Com o advento da internet, hoje o comparativo é com o Neymar, com Donald Trump, com Elon Musk. O comparativo é muito gigantesco. Isso daí é um perigo, porque desde o século XIX, mas principalmente a partir dos anos 70 e no Brasil muito fortemente nos anos 80, teve a cultura do New Age, né? O New Age, o que que era? A libertação, você fazer o que você quiser, você poderia ser o que você quiser, chegar onde você quisesse. Isso é um pensamento real, mas ao mesmo tempo mentiroso, né? Se eu quiser ser o presidente dos Estados Unidos, eu nunca vou conseguir. Se eu quiser jogar igual o Ronaldinho Gaúcho, eu nunca vou conseguir, por mais que eu me esforce desde o nascimento. Se eu me esforçasse, eu não conseguiria. Se eu quiser ser um lutador de boxe igual o Mike Tyson, jamais eu vou conseguir, porque existem as limitações naturais, né? Nem todos têm o mesmo dom. O que eu quero dizer com isso? Esse comparativo exagerado com a internet impede a realização dos seus objetivos. Por quê? Quando eu era criança, o meu sonho era ter uma bicicleta. E trabalhei, lutei e comprei uma bicicleta. Era uma Peugeot 10. Quando eu era jovem, eu comprei um Fusca velho, que também foi bom. Quando eu me tornei homem, eu comprei um Opala, que era um carro velho, né? Um Opala 76. Eu comprei ele em 86, com 10 anos de uso. Hoje, um jovem não quer isso. Ele quer uma Ferrari, ele quer uma Harley Davidson que custa 300 mil. Isso é ruim. Porque primeiro você conta uma mentira para si mesma, né? Você começa a se comparar com Elon Musk e não aceita, não avalia, não quer crer que qual classe social você está. E a gente tem que ter esse parâmetro para você saber onde você está. Só assim você consegue chegar onde você quer. Claro, com as limitações humanas, ou se tiver um fato extraordinário. Ganhou na loteria ou inventou a cura do câncer, óbvio, que aí você vai pular de um degrau para outro muito rapidamente. O que eu quero dizer com isso? Essa jovem, ela falou o custo dela, 1.600 da faculdade, 1.500 de aluguel, 1.500 da prestação do carro. Só aí já deu 4.600. Aí você coloca os gastos, né, fixos, luz, água, telefone, já foi para 4.000. Aí você coloca alimentação, aliás, já foi para 5.000. Você coloca alimentação limitada, né? Não você comprar o que você quer.
comprar o essencial. Já foi para 6 mil, mais gasolina, mais roupa, isso falando tudo do básico, já foi 7 mil de custo fixo mensal. As escolas não nos ensinam a administração, mas um lar é exatamente igual a uma empresa. Então você tem que saber qual o seu custo para você saber onde você vai chegar. Então, com um custo de 7 mil, já está na classe média. Só que eles ainda não estão na classe média. Vai requerer um esforço tremendo e dificilmente vai conseguir chegar lá. Porque viver em uma classe diferente da que você está vai fazer com que você gaste todo o seu dinheiro e sempre esteja endividado. Então os casais têm que pensar muito nisso daí. Se você não pode morar numa casa muito cara, procura uma mais barata. Se você não pode ter o carro muito caro, procura um mais barato. O primeiro passo para se dar bem na vida é se adequar à realidade. A realidade que você vive. Óbvio que pode e deve pensar em melhorar, mas é um passo por vez, é step by step. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida, muitos desejos, muitos anseios, para chegar no objetivo, que é o no pain, no gain. Se você sem dores, sem vencimento. Então analisa muito isso daí, casais. Eu vi na minha vida casais que moraram em condomínios fechados, que moravam em mansões, que tinham carros zeros, que estavam completamente quebrados, até passavam fome. Ou a casa devia 80%, 90%, o carro estava financiado, devia para todo mundo e entrava no mundo do calote. Por quê? Porque não queria abrir mão do status. Como que a pessoa vai querer gastar 20, 15, 10, 8, 5 por mês se a entrada de recursos não é condizente? Então toma cuidado. Para um casal se dar bem, ele tem que buscar, em primeiro lugar, a paz e a harmonia entre o casal. Se você não pode dar tudo que você quer, ou ter tudo que você quer, aguarde um pouco, vai à luta, vai passo a passo. Não se compara com outras pessoas, não se compara exclusivamente com você. Não se preocupa se você está numa casa simples, a pessoa está numa casa sofisticada. O que importa é o seu objetivo. Essa cultura New Age sempre pregou que o homem é o centro do universo e consegue tudo, né? Tem até, usaram muito na época, a imagem do homem vitruviano, que é o homem no centro do universo. E o homem não está no centro do universo. O homem é apenas mais um. O segredo do sucesso é passo a passo, um passo por vez. E adequar a vida à realidade. Se você quer prosperar, tem um segredo. Se o seu nível social você gasta R$ 2.000 e com o passar do tempo você vai ganhando mais, não muda de status, não muda de nível. Pega aquele dinheiro a mais que você está ganhando, mantém naquele mesmo nível social e procura investir esse dinheiro em algo que vai te dar proveito lá na frente. O que acaba atrapalhando o ser humano moderno é o imediatismo. Você tem uma entrada de R$ 10.000, gasta os 10. Se você começar a ter uma entrada de R$ 20.000, permaneça nos 10. Se você aumentou sua entrada para R$ 30.000, permaneça nos 10. É o no pain, no gain. Porque você permanecendo, você vai juntar dinheiro. Aí sim, lá na frente, você vai poder mudar o seu nível social. Eu falo isso porque parece algo muito banal,
mas isso pode ser o embrião da separação do casal. Por quê? Porque quando você quer ir para um nível social além da sua capacidade, começam a ocorrer as frustrações. E são as frustrações que vão minar o relacionamento. Se você está vivendo numa vida de 3.000 reais, permaneça nela. Não vá para a vida de 10, por quê? Porque normalmente o homem não vai conseguir suprir essa necessidade. Aí a mulher vai desiludindo dele porque acha que ele não tem capacidade. E na verdade o certo é permanecer. Permanece nos 3, se precisar mudar para os 2, muda para os 2. Luta, se esforça, se empenha até atingir o objetivo. E atingir o objetivo significa manter aquele status até realmente ter valores suficientes para você investir em algo que vai te tirar daquela situação. É igual uma empresa. Por que vemos muitas vezes empresas falirem? É exatamente como administra um lar. Então, vamos imaginar que uma pessoa tem uma fabriquinha. Aquela fabriquinha ele fatura 20.000 por mês. Ele chega lá na conta bancária, tem 20.000. O que ele vai fazer? Vai vivenciar aqueles 20.000. Vai para lugares caros. Por quê? Porque ele está se comparando com os milionários. Esse é o caminho errado, porque aqueles 20.000 não é dele. Da empresa. Por quê? Porque ele tem que comprar matéria-prima, ele tem que pagar o funcionário, todos os custos de uma empresa. O dele é apenas o lucro. Então ele tem que viver com o lucro. E para prosperar, tem que viver abaixo do lucro. Por quê? Porque ele reinveste uma parte do lucro na empresa. Aí sim, quando a empresa estiver faturando 200, 300 mil, aí ele pode gastar uns 40, 50% exclusivamente do lucro. E hoje eu percebo que a internet tirou isso, né? Porque se você tem lá 20.000 reais, automaticamente, ao invés do piquenique que outrora as famílias faziam, eles vão querer ir para Orlando ou uma viagem cara. Por quê? Porque a hipnose coletiva vai fazendo com que nos comparemos à pessoa que tem muito. Mas a pessoa que tem muito não vai fazer falta para ela. E a pessoa que não refletiu sobre o verdadeiro status social que ela se encontra, ela vai querer ter aquele prazer imediato. É onde quebra o lar e vai corroer na relação, porque a mulher precisa de proteção. E proteção significa casa e comida. E se você tem um nível, um status muito alto, o marido não vai conseguir dar essa proteção. Aí vai vir a frustração e a decepção. Analise muito isso daí, tome cuidado. Sem perceber vai corroer no casal.